Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos dar continuidade à formatação do nosso trabalho acadêmico. Dessa vez vamos formatar e organizar aqui, de maneira geral, os elementos textuais. Para esse trabalho, os elementos foram introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão. Então, geralmente são utilizados para fazer artigo, monografia, e eles podem variar. Começando pela introdução. Na introdução nós temos um texto de exemplo e esse texto ele não está no formato adequado. Vamos selecionar o texto. Qual é o tamanho? Tamanho 12. Esse texto ele está em Arial, até aí ok. Não utilizar cores diferentes no texto, sempre a cor padrão que é o preto. Utilizar o negrito geralmente apenas para destacar tópicos. Esse texto ele possui um parágrafo muito grande e um menor. Os parágrafos eles devem ter entre 5 e 8 linhas. Então temos uma, duas, três, quatro, 5. Então aqui já teria que ser um parágrafo. Então quando você estiver escrevendo seu texto, divida os parágrafos corretamente com a quantidade de linhas corretas. Nem parágrafos com menos linhas do que 5 e nem maiores do que 8. E aí os parágrafos estão com a quantidade de linhas corretas. Mas ele também não está com espaçamento. Justificado, ok, está certo. O espaçamento entre linhas 1,25 no seu texto. 1,5 no texto. 1,25 vai ser o recuo. Você vem aqui em especial, primeira linha, seleciona 1,25 para cada parágrafo. Então, o seu texto está aí formatado de maneira geral. E aí nós temos justificativa, também o mesmo processo. Tem que ser um espaçamento de 1,5, o tamanho é 12, recuo 1,25, que é o especial que a gente chama. Os parágrafos têm a quantidade de linhas adequadas? Tem. E aí vamos para o próximo tópico, objetivos. Objetivos geralmente não se usa um tópico corrido assim, geralmente é só um objetivo claro e sucinto, um objetivo geral e utiliza-se objetivos específicos. Objetivos específicos, que podem ser, no caso, três objetivos específicos tá, de bom tamanho. E aí esses objetivos, né, eles devem estar em tópicos. Vamos aqui ver que não está no tamanho 12, tamanho 12. E aí por ser um tópico tem que ser destacado, né? E aí utiliza-se essa formatação de tópicos para os objetivos. Espaçamento 1,25 para este texto, ok? E aí o objetivo geral 1,25 de espaçamento entre linhas, ok? E aí materiais e métodos, mesmo processo, 1,25 entre linhas, Arial 12, recuo de parágrafo, né, que é o especial, 1,25 e tá ok. Cuidado com o espaço no final dos tópicos e entre eles. Resultados e discussão, mesmo processo, 1,5 de espaçamento entre linhas. O tamanho do texto é o tamanho Arial 12, né? Pode ser Times também. E aí com o texto selecionado, eu venho e faço o recuo da primeira linha. Resultados de discussão e conclusão. 1,25, tamanho 12, recuo na primeira linha, especial, 1,25. E aí os seus elementos textuais estão formatados. Lembrando que este trabalho já está formatado, por exemplo, o espaçamento, as margens já foram formatadas lá na capa, e aí isso vai permanecer por todo o trabalho. E aí eu tenho a introdução, justificativa e demais tópicos. Lá no sumário, quando você for escrever os seus elementos textuais, caso você crie o sumário primeiro, você vai perceber que os elementos estão em páginas diferentes. A conclusão está na página 6, e aí como eu criei o sumário automático primeiro, ele está dizendo que a conclusão está na página 4. E eu venho aqui em atualizar o sumário, que ele vai colocar nas páginas corretas conforme eu vou escrevendo. Então se eu mudar um tópico de página, eu venho aqui em sumário e apenas atualizo o que ele vai colocar, né?
relembrando alguns pontos também que devem ser colocados em cada tópico. E para complementar essa aula, nós vamos falar sobre o que cada elemento deve ter. A introdução, por exemplo, deve ter aí pelo menos uma página, de modo geral, para que o trabalho fique bem organizado. Então, uma página de introdução, ela é suficiente para que o seu trabalho fique com critérios mais aceitáveis. Justificativa, objetivos. Então, esses são apenas detalhes. Você que conhece um pouco mais de formatação compreende que são vários detalhes que outro detalhe importante é como colocar as imagens no seu trabalho. Se você tem imagens, você vai colocar elas, né, geralmente nos resultados, ou no desenvolvimento, ou na revisão de literatura. E aí, como você deve colocar essas imagens? Então, eu tenho aqui uma imagem aleatória, e aí eu vou formatar essa imagem. Sempre deixar em um tamanho adequado, um tamanho que dê para colocar a legenda, a fonte. Então, eu tenho uma imagem, e aí eu venho aqui em página inicial e vou deixar ela alinhada ao texto. A imagem nela não precisa do especial na primeira linha, para que ela fique centralizada. E aí eu tenho a imagem, né, num tamanho adequado, nem muito pequeno nem muito grande. E aí eu preciso adicionar a legenda dessa imagem e também adicionar a sua fonte. Eu venho aqui em referências e aí eu posso vir em inserir legenda. E aí, por ser uma imagem, né, eu tenho as opções aqui, ó, equação, figura, tabela, mas é uma figura. Então eu seleciono figura e venho aqui e coloco a descrição da imagem. Então eu posso colocar nesse exemplo aqui, né, o que tem na imagem. Fazenda, por exemplo, o fictício é uma figura e eu coloco acima do item selecionado, ok? E aí eu consigo editar aqui o texto, né? No mesma fonte e mesmo tamanho do resto do texto. Arial 12. Na cor padrão, né? Então eu tenho aqui figura. Esqueci de colocar figura, né? Sempre coloca figura. E essa é a figura 1. E aí, para ficar mais organizado, posso colocar em negrito também. Eu tiro o itálico, não precisa do itálico. E aí eu coloco em negrito pelo menos o nome da figura. E aí eu tenho a minha figura, né, com a sua legenda. E aí na parte de baixo, venho aqui no canto de baixo da imagem, dou um espaço e aí eu coloco a fonte. E aí essa imagem veio do site Globo Rural, do ano 2023. Só que a fonte não utiliza o mesmo tamanho que o restante do texto. A fonte geralmente é um tamanho menor. Tamanho 10 já é bem adequado. Estou usando o Arial, tamanho 10 para fonte. Nome fonte eu seleciono em negrito para ficar formatado. E aí eu tenho a minha imagem com a sua legenda já colocada, tá bom? E aí depois eu posso vir aqui com o texto normalmente e continuar escrevendo, que aí a minha legenda já está ok, tá bom? E aí o texto está formatado e a imagem também. Não coloque imagens em tamanhos diferentes, imagens que cubram a página toda. A imagem ela deve ser formatada junto ao texto com esse exemplo aqui da imagem que a gente utilizou, ok? Espero que vocês tenham entendido como formatar esse trabalho e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os elementos pós-textuais e também sobre as referências.